Bem, hoje nós continuaremos falando sobre a criança entre 7 e 11 anos. Aquilo que o Piaget vai chamar de criança no período de operações concretas, caracterizadas por aquele padrão de pensamento que nós já descrevemos, capaz de estabelecer hipóteses e de checá-las. Nesse momento, como nós falamos, já temos uma moral heterônoma e algumas coisas acontecem que são bastante interessantes. Esse indivíduo consegue checar o real e ele checa o real de uma maneira clássica. Diante de um fenômeno, ele checa o sensório para ver se a sua percepção não é falsa. Ele compara com a sua bagagem mnêmica e vê se aquele fenômeno, aquele fato, tem relação com todos os outros que ele conhece e tem lógica, se encaixa logicamente dentro do sistema. E, finalmente, ele compara com a experiência do outro. É isso que permite que ele observe algo e defina se é real ou não. Conforme eu falei, esse indivíduo vai delimitando exatamente por isso espaço de uma maneira muito mais precisa. Ele já trabalha com um espaço mensurável e um espaço geográfico. E ele estabelece uma noção de temporalidade que, como eu falei também, já não é mais sequencial só e é um tempo cronológico. Então esse indivíduo, sob o ponto de vista de desenvolvimento, ele saiu de uma heteronomia total, de uma dependência total de sensório motor e chega nesse momento a uma situação já bastante autônoma. Essa autonomia é que possibilita que ele estabeleça as primeiras regras morais autônomas. Então, aquela moral que era heterônoma passa a ser uma moral autônoma, onde ele avalia os atos, os julga e começa a atribuir um valor. Paralelamente a isso, ou exatamente vinculado a isso, aquele jogo que era um jogo simbólico, no qual ele não separava muito bem real do imaginário, passa a ser aquilo que nós chamamos de jogo de regras. Aqui esse indivíduo estabelece regras, as obedece para que ele possa participar do jogo, e a interação é feita sobre isso. Então, um exemplo clássico. Se os senhores derem uma bola para 10 meninos de 4 anos, todos correm atrás da bola, todos marcam gols e todos ganham o jogo. Se os senhores dão uma bola para um grupo de garotos de 8 anos, 9 anos, ele se divide em 2 grupos, joga um grupo contra o outro, obedecendo determinadas regras. Só podem ser usados pés, existem faltas, existem impedimentos, existe uma série de coisas. Um time ganha e outro time perde. Se olhando assim pode parecer banal, mas não é. Por quê? Porque para que serve brincar? Brincar é um aprendizado de exercício da vida adulta. É brincando que um animal aprende a distinguir o seu espaço territorial, é brincando que um animal aprende a caçar, é brincando que um animal aprende a se defender, e é brincando que um animal gregário aprende a respeitar regras e obedecê-las. Condição sine qua non para que ele viva em grupo. Então eu costumo brincar às vezes com os pais e digo assim que ensinar o filho a respeitar regras é ensiná-lo que dia 30 de abril ele vai pagar o imposto de renda, independentemente de ele gostar ou não do resultado.
indiscutível isso. Falado desse modo, se tem a impressão de que estamos trabalhando com uma mera questão autoritária. Não. Para que eu conviva com os meus semelhantes, eu tenho que percebê-los, respeitar as regras de convivência e os limites do outro. E isso impõe, para mim, limites. Então, o jogo de regras é fundamental. E o jogo de regras é mais interessante ainda porque ele é com o outro. Eu tenho que esperar a minha vez, respeitar que o outro jogue, seguir as regras e perder. E ter tolerância à frustração para resistir à perda. Então, esse momento é fundamental. E uma outra forma de jogo aparece, que são os jogos de construção. Se os senhores imaginarem um brinquedo muito comum, que é o Lego, os senhores dão um conjunto de bloquinhos de Lego para uma criança de 4 anos, ela os empilha, põe uma rodinha e depois ela atribui um significado. É exemplo do que ela faz com o grafismo. Ela diz que aquilo é um carrinho. Um menino de 8 anos, o senhor dá um conjunto de blocos de Lego, ele pega a planta, que é bidimensional, transforma em tridimensional a cabeça dele, projeta no espaço e constrói um castelo. Ou, muitas vezes, ele nem sequer se vale da planta. Ele cria um modelo na sua cabeça, o projeta no espaço e constrói o castelo. Base da criatividade e da construção mental. Por que eu falo isso? Porque o brincar é básico. E brincar não é estar na escolinha de futebol. Estar na escolinha de futebol é outra coisa. É aprender técnicas de jogo e desenvolver habilidades. Brincar é uma atividade livre, prazerosa e da escolha da criança. Nós fornecemos só o material, que a priori deve ser adequado. Por que eu digo adequado? Porque, da mesma maneira que a criança deve se valer de uma série de recursos da modernidade, ninguém vai ser contrário a que uma criança aprenda a lidar com um microcomputador, ela não pode se perder num mundo que é eminentemente abstrato, sem conexão teórica com o prático. Essa conexão com o prático é que dá a dimensão do real. É a dimensão do prático que me faz interagir com o outro, olhando-o nos olhos e percebendo empaticamente o que ele está sentindo e pensando. Base para a gregariedade. Então, alguns cuidados devem ser tomados, porque uma criança, como nós estamos tentando trazer nesses vídeos, é um ser em desenvolvimento. E como tal deve ser considerado. Bem, nós vamos continuar e perceber como essa criança termina o seu processo de evolução.